Olá pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre algumas propriedades da propriedade de adição, né, de soma de vetores. Então nós vamos tomar três vetores. Os vetores sejam os vetores U, V e W, ok? A primeira propriedade, pessoal, é o seguinte: a soma é comutativa. O que isso quer dizer, pessoal? Que quando você soma os vetores U mais V, é a mesma coisa que você somar V com U. Ou seja, U mais V é V com U. Vamos entender melhor. Tomamos essa estrutura aqui, que a gente já se acostumou, né? Eu tinha dois vetores, inicialmente U e V, ok? E aí eu peguei um representante de V, ou seja, eu completei exatamente esse paralelogramo, eu peguei um representante de V, e aqui seria um representante de U, ok? Mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, ok? Mesma coisa para cá por V. Então, pessoal, o que seria U mais V? U mais V, a gente já viu que é essa diagonal aqui. Então, essa diagonal aqui seria U mais V. E o que seria, pessoal? V mais U. Agora, olhe aqui por baixo. Eu estou somando primeiro V com U. Então, é V mais U. Ó, por definição, o que é? É o segmento que começa aqui na origem e tem final aqui na extremidade. É exatamente, novamente, esta diagonal. Então, isso aqui, ó, seria V mais U. E aí você percebe que U mais V é essa diagonal, V mais U também é essa diagonal. Então, elas são iguais. Isso significa ser comutativo, ok? A segunda propriedade é exatamente a associatividade, ou seja, a soma de vetores é associativa. O que isso significa, pessoal? Para a gente entender melhor, nós vamos tomar novamente esse outro desenho aqui, que eu representei aqui. Notemos inicialmente, por exemplo, de forma matemática, ser associativo significa que U mais V, ou seja, somar U com V e depois somar com W, é a mesma coisa que você somar primeiro U, V com W, depois somar com U. É isso aqui, ok? Então, ó, vamos tomar aqui. Supomos que aqui seria o nosso vetor U, ok? Aqui seria o nosso vetor V. E aqui seria o nosso vetor W. Perfeito. Quem seria, pessoal? U mais V. U, V. Então, seria essa diagonal aqui, ok? Então, a ideia é, eu tenho que tomar primeiro a soma de U mais V. Isso aqui é U mais V. Essa diagonal. Aí, depois que eu somar U mais V, eu somo com W. Então, agora eu vou somar esse daqui, que é U mais V, com W. Ó. Essa com essa. Quem é que vai dar isso aqui, ó? Esse vetor mais esse vetor W. Vai dar exatamente o segmento que começa aqui e termina aqui, que é exatamente essa diagonal aqui. Então, aqui está representado o nosso vetor U mais V mais W. Ok? Perfeito. Agora, vamos partir para o outro lado. Quem seria V mais W? V mais W. Nosso vetor V mais W. Ó, aqui está o nosso vetor V, ok? E o nosso W está aqui. Então, V mais W seria exatamente essa diagonal aqui, que começava aqui na origem do V
terminaria aqui na extremidade do W. Então, essa diagonal aqui seria V mais o vetor W. Agora, o que se daria quando eu somasse esse V mais W com o vetor U? Quem deu U? Tá aqui, ó. Então, eu tô somando U mais essa diagonal aqui, que é V mais W, ó. Olhe só para cá. Origem aqui, extremidade do último vetor aqui. Quem é o segmento dessa soma? Vai ser exatamente essa diagonal novamente aqui. Então, novamente coincide, ó. Isso aqui é U mais V mais W. Então, a gente observa que, novamente, a gente tem a igualdade. Ou seja, a soma de vetores é associativo. Ok? Perfeito. Nós ainda temos a propriedade que para todo vetor U, existe um elemento neutro, tá? Existe um elemento neutro. Para nós, é o vetor nulo, tá? Existe o vetor nulo, tal que, quando tu somar U com esse elemento neutro, que vai ser o vetor nulo, aqui nesse caso, isso vai dar o próprio U. Ou seja, somar com o zero, com o vetor nulo, não vai mudar o vetor, continua o mesmo, ok? Existência do elemento neutro. E também nós temos uma outra possibilidade, que é o seguinte, que é a existência, a propriedade 4, né? Essa aqui foi a 3, a existência do elemento neutro. Essa aqui é a 4, existência do oposto. Ou seja, para todo vetor que você pega, para todo vetor U, existe o inverso dele. Ou seja, existe, eu já vou denotar logo, um menos U, que é o oposto do vetor U. O que isso quer dizer, pessoal? Isto é, se o teu vetor U é representado pelo segmento AB, isso implica, então, menos U é exatamente o teu vetor BA. Ou seja, note visualmente, se você tem o vetor U representado pelo segmento AB, o que seria o teu oposto, o teu menos U, tá? Eu poderia traçar exatamente aqui, em cima dessa reta, mas eu vou traçar numa reta paralela a ela, por causa do espaço, que também é a mesma coisa. Então, o menos U, podemos dizer que é um vetor que tem o mesmo comprimento, a mesma direção, tá? Por ser colinear ou paralelo, só que sentido contrário, ou seja, a origem aqui já é o ponto B e a extremidade, o ponto A. Então, o oposto é exatamente o vetor que tem o mesmo módulo do vetor U, a mesma direção, no entanto, o sentido contrário, tá? Tudo bem. Então, essas são algumas propriedades que nós temos na operação da adição. Perfeito? Uma outra coisa, rapidinho, é o seguinte. O vetor U mais
o oposto do V, tá? Se escreve simplesmente por U menos o vetor V e é chamado de diferença. Chamado de diferença. Diferença entre U e V. Ok? Aí, voltamos novamente lá naquele nosso paralelogramo. Aqui você tem o teu vetor V. Aqui você tem o seu vetor U, tá? Vamos completar esse paralelogramo. No entanto, agora nós vamos nos preocupar em tomar o menos V exatamente no oposto dele. Ok? Então, nós vamos traçar aqui uma reta paralela com a origem aqui na extremidade do V, que é um representante do nosso vetor U, tá? Como nós queremos o menos V, então nós vamos tomar, para completar o nosso retângulo aqui, eu não esqueci de colocar aqui o sentido, o nosso paralelogramo, nós vamos tomar aqui o nosso vetor. Ó, aqui eu quero que apareça o menos V. Então, a única coisa que muda, o que é, pessoal? O sentido, a gente acabou de ver. Então, por exemplo, aqui nós temos o nosso vetor menos V. Ok? Menos V. Então, o que seria, pessoal, U menos V? Olha, U tá aqui. A ideia da soma é a mesma, só que agora eu tô somando com o oposto. U menos V. Começa na origem, termina na extremidade do último. Então, seria essa diagonal aqui, tá? U menos V. E U mais V, pessoal? Ó. V mais U. Que é, como a gente já viu que ela é comutativa, é a mesma coisa que U mais V. Ok? Então, aqui nós teríamos o nosso vetor U mais V. Então, em um paralelogramo, pessoal, uma das diagonais é a soma dos vetores. A outra diagonal é exatamente a diferença dos vetores. Tudo bem?